Greve de ônibus em Curitiba. Trabalhadores do transporte público decidem cruzar os braços. E além desta preocupação para os passageiros, tem também o aumento da passagem. Será que vai para R$ 2,70? Greve ou não greve dos motoristas e cobradores de ônibus em Curitiba e região metropolitana. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Você viu a festa e foi confirmado, infelizmente, a greve do transporte coletivo a partir do dia 1º de março. Eles que estão querendo reajuste de salário, não houve uma negociação, não houve um acordo com as empresas e, infelizmente, os usuários, a partir do dia 1º de março, têm que se preparar, arrumar alguma alternativa para buscar o transporte coletivo. Daqui a pouco eu vou tentar conversar com as pessoas que estão aqui. Isso. São muitos estudantes, as pessoas que estão por aqui, ao vivo, aqui no nosso Tribuna da Massa, para saber a opinião deles, principalmente sobre o reajuste. Estão aí dizendo que pode chegar a R$ 2,70 o reajuste da tarifa, viu, Adilson? Além da greve prevista para o começo do mês de março dos motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e região metropolitana, outro problema no transporte coletivo à vista, né? Vamos falar do aumento da passagem de ônibus. Surgiu uma especulação, de que a tarifa vá para R$ 2,70. E alguns vereadores de Curitiba questionam esse valor. O Rafael dos Anjos tem mais informações ao vivo. Boa tarde de novo, Rafael. Boa tarde de novo. Boa tarde mais uma vez, Adilson. Falamos aqui ao vivo do Terminal do Portão, um terminal importante aqui da capital paranaense. Muitas pessoas passam por aqui. Esse terminal que liga diversos bairros de Curitiba e grandes bairros aqui da capital. Eu estou ao lado com o vereador Johnny Stica, que está aqui ao vivo com a gente. Ele que contesta tudo isso que vem acontecendo no transporte público da nossa cidade. Por que, vereador, que o senhor contesta essa forma de pensamento de aumento da tarifa, essa forma de cálculo realizado aí pela URBS? Em primeiro lugar, a passagem de ônibus sempre é aumentada conforme um calendário eleitoral. Não sei se a população já percebeu, mas acaba uma eleição, logo após, no ano seguinte, no início do ano, aumentada a tarifa. Ou seja, 4 anos de congelamento, segura isso para não ter nenhum efeito ao político que está na prefeitura, e depois, terminou a eleição, pode-se aumentar a passagem. Parece que não entende que a população está antenada, que as coisas mudaram e a democracia evoluiu muito, a população está de olho. E 30 centavos de aumento, que é o que vem acontecendo de uma vez só, é contra o planejamento familiar. Você não pode imaginar que a população está preparada a um aumento tão significativo de uma vez. O certo seria um reajuste técnico, por exemplo, um aumento de 5 centavos, 10 centavos, ao longo do tempo, e não de uma vez só, você colocar o contribuinte, a população de Curitiba, numa situação muito ruim, onde vai se ver penalizado com o transporte coletivo. Agora, vereador, você também contesta as licitações realizadas pela URBS com essas empresas de ônibus. Houve uma irregularidade? O que o senhor avalia? As licitações do ônibus de Curitiba, início, assim, o grande pesar foi que houve 3 lotes, e por uma grande coincidência, as empresas se organizaram em 3 consórcios e cada uma ganhou um lote. Ou seja, não houve concorrência. Se você divide a cidade em 3 e cada grupo de empresas ganha nem concorre com outra, é porque você tem aí um certo arranjo já feito inicialmente. Quando foi para a licitação, isso não teve concorrência alguma, e hoje o que a gente vê é como em qualquer setor quando não há concorrência, uma espécie de monopólio. E quando se tem monopólio, os preços são mais caros, logicamente. Agora, vereador, para a gente finalizar, um assunto que está gerando, claro, muita polêmica aqui em Curitiba, a URBS deveria receber, o governo municipal, 252 milhões das empresas de ônibus para que as empresas realizassem esse serviço. Recebeu somente 55 milhões. Por que isso tudo, vereador? Na licitação, estava colocado que as empresas deveriam pagar 250 milhões à prefeitura. Só que vai chegar só a 50 milhões. Por que isso? Porque a URBS indenizou as empresas por todos os pedidos que elas fizeram. Por exemplo, 40 milhões de indenização ao pessoal. Porque, em teoria, se as empresas de ônibus saíssem do sistema, porque seria licitado para outras empresas ganharem, a partir do momento que elas saem do sistema, a outra que entra tem um novo quadro de funcionários. E esse quadro antigo deveria ser indenizado. No entanto, são as mesmas empresas que operam em Curitiba. Na licitação não mudou nada. Então, por que indenizar 40 milhões as antigas empresas se são os mesmos funcionários que hoje trabalham? Ô, vereador. Há uma série de irregularidades. Ô, Rafael, o vereador está me ouvindo. Vereador, a Câmara Municipal não pensa em chamar o presidente da URBS para explicar, para justificar tudo isso aí que o senhor está dizendo? Eu convoquei o presidente da URBS já no começo do mandato, naquele outro aumento que teve, só que infelizmente é uma reunião não muito democrática. Os vereadores têm 2 minutos para falar, sendo que o presidente da URBS tem o tempo que achar necessário.
E o presidente da URBS, para que todos saibam, também é o presidente do Conselho do Transporte. Ou seja, o conselho que teria que fiscalizar tem um presidente, o mesmo presidente da URBS. É uma série de irregularidades. Aliás, sobre isso, viu, vereador, eu perguntei para ele, o presidente Marcos Isfer, sobre isso aí que o senhor está dizendo. Ele é o presidente do Conselho de Transporte da cidade. Ele disse que não tem nada demais, porque tem vereador, tem representante do povo, tem representante das empresas. Ele falou que não tem nada demais. O Conselho de Transportes ele não funciona. A gente não sabe das atas das reuniões, o que exatamente é discutido lá, e ele não é muito democrático. Tanto é que toda a planilha do transporte hoje está muito desatualizada e não há revisão. Para a população ter uma ideia do que eu falo, os pneus, por exemplo, o índice que calcula quanto as empresas devem receber pelo pneu, o que é colocado como rodagem, é um índice de 88. Será que isso não deveria ser revisto? O preço do pneu, a tecnologia agregada ao pneu nesse período todo, tudo isso que avançou, não é considerado? Desde 88 a gente vê a mesma tecnologia, sendo que os ônibus evoluíram. A durabilidade do pneu também é outra. Aumentou muito. Assim também, um outro índice que está bastante equivocado é o índice do pagamento do combustível. Eles pagam pela média que as distribuidoras pagam no mercado. Só que será que a frota de ônibus de Curitiba, com uma capacidade imensa de negociar uma quantidade imensa de combustível todos os dias, não tem como negociar um preço abaixo dessa média? Ô vereador, para a gente concluir, qual é o papel do vereador agora, diante de todo esse quadro? Segundo o senhor, irregularidades nesse processo todo e a 2,70 que pode ser o preço da passagem. O que vocês podem fazer pelo povo? Nós estamos mandando ao Ministério Público esse estudo feito pela bancada, onde colocamos detalhadamente todas as indenizações feitas pela URBS, como que esse 250 milhões virou 50 milhões, ou seja, como Curitiba perdeu 200 milhões, estamos colocando em detalhes isso e mandando ao Ministério Público. O Ministério Público tem um dever, zelar pela população e fazer todas as medidas necessárias jurídicas. Também vamos ficar atentos, se for necessário, claro que não temos na Câmara de Vereadores um número razoável de vereadores de oposição, mas também podemos propor uma CPI. Só a título de conhecimento, precisa de 13 vereadores para fazer uma oposição em CPI. Nós não temos nem 5 vereadores de oposição na Câmara de Curitiba. Qual seria o valor justo hoje da passagem, vereador? É difícil falar um valor justo quando não se tem um coeficiente técnico atualizado, como eu disse, o pneu é calculado em 88, onde não se tem um processo transparente no Conselho, onde não se tem qualquer registro dos dados, qualquer acesso a esses dados da URBS. Então, assim, o valor justo primeiro, comece uma licitação decente, onde empresas de fora possam concorrer e assim chegar num valor melhor. Entendi. Mas assim, justo mesmo, para finalizar, é que você aumenta aos poucos. Isso de uma forma comprovada, que o aumento tem que ser lá conforme a inflação, no mínimo, mas que seja aos poucos, não 30 centavos de uma vez só, ferindo aí a população de Curitiba. Ok. Obrigado, vereador. Está aqui ao vivo no Terminal do Portão. Só uma informação importante, né? A gente entrou em contato, claro, com a URBS, deixamos o espaço aberto para a URBS dar qualquer tipo de informação, qualquer resposta a essas denúncias que o vereador vem fazendo, que a população vem reclamando. Infelizmente, ninguém pôde vir aqui conversar com a gente e nós estamos esperando aí um pronunciamento da URBS. Lembrando hoje, só voltando a falar sobre essa possível paralisação que vai acontecer no transporte coletivo no dia 1º de março, o presidente do Sindimoc realiza hoje uma coletiva na parte da tarde explicando toda essa situação. Daqui a pouco eu converso com os usuários aqui do transporte. Isso aí. Ok. Ao vivo, Rafael dos Anjos. Aliás, o presidente da URBS, o presidente Marcos Isfer, também vai se pronunciar à tarde à equipe do Tribuna da Massa.